Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. A palavra de Deus está no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo do 1 até o 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, em que a igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nós precisamos, neste tempo estranho e esquisito, seguir o que Nossa Senhora mesmo nos disse nesta palavra. Ela aponta para Jesus e fala: "Fazei tudo o que ele vos disser." Então, queridos irmãos, aqui nós não temos que fazer o que o fulano, o que o beltrano, o que o ciclano disser que devemos fazer, mas fazer o que Jesus nos disser. Nossa Senhora é aquela que aponta para Jesus. Até por isso, Nossa Senhora é aquela que Deus encontrou graça, aquela que era a agraciada, a plena de graça, aquela que transborda graça, porque ela renuncia-se a si mesmo e ela aponta para Jesus. E nós também temos que fazer isto nas nossas vidas. E, especialmente hoje, por conta desse tempo de confusão, esse tempo de incertezas, peçamos que Nossa Senhora cubra o Brasil com seu manto e cubra também cada um de nós, brasileiros, e principalmente a Igreja de Cristo seja coberta com o manto de Nossa Senhora, impedindo o avanço do modernismo e do progressismo. Eu preciso trazer uma informação muito boa aqui para vocês. Há alguns dias já eu queria gravar a respeito de Dom José Falcão, que na missa, na Canção Nova, instrui o povo que é um direito nosso comungar de joelhos e na boca, se assim quiser. E ainda fala: coloque um genuflexório para respeitar a vontade de cada católico. Então eu quero colocar o vídeo aqui e eu vou reagir a este vídeo de Dom José Falcão. Um documento importante da Santa Sé, já tem muitos anos, Redemptionis Sacramento, traduzindo o sacramento da redenção sobre a Eucaristia. A Igreja reconhece o direito de todos os fiéis que se encontram devidamente preparados na graça de Deus de comungar na mão ou na boca, de joelhos ou em pé. E ninguém pode proibir esse direito de vocês. Eu vou distribuir a comunhão no meio de vocês. Peço
meu filho, providencie um genuflexório para colocar ali, para respeitar o direito de quem quer comungar de joelhos. Direito que nós, clérigos, não podemos proibir e temos que respeitar. Pois bem, depois deste vídeo de Dom José Falcão, agora eu quero colocar, meus irmãos, a instrução que o bispo de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, passou. Essa orientação é a palavra da igreja. Todas as dioceses, escutem bem, todas as dioceses deveriam instruir os seus padres como Dom Magnus fez. Fica aqui o meu apreço e respeito a Dom José Falcão e Dom Magnus por zelo, por falar a verdade, por ensinar a verdade, mostrando que a doutrina da Igreja Católica é imutável, não se muda e não adianta quererem deturpar e desobedecer. Esta é a verdade. Olha, vou colocar aqui então o comunicado da Diocese de Crato. Comunicado ao clero e ao povo de Deus, 11 de outubro de 2023, Diocese de Crato. Algumas disposições sobre o modo de receber a Sagrada Comunhão. Por isso que eu digo, nós estamos falando aqui da igreja, o que a igreja ensina, e não de achismo, e não de coisas que padres ou qualquer outra pessoa querem implantar, que não são oficiais e legítimas da igreja. Recordamos aos diletos filhos, sacerdotes e diáconos e demais fiéis algumas normas referentes à distribuição e recepção da Santa Comunhão. Conforme a Introdução Geral do Missal Romano, terceira edição, e a Instrução Redemptionis Sacramento número 92. É direito dos fiéis comungarem na boca ou nas mãos, estando de pé ou de joelhos. Portanto, não pode o ministro privar os fiéis desse direito. Olha só, não é permitido aos fiéis receber por si mesmo o pão consagrado, nem o sagrado cálice, e muito menos passar de mão em mão entre si. Os fiéis comungam ajoelhados ou de pé, conforme for estabelecido pela Conferência dos Bispos. Se, no entanto, comungarem de pé, recomenda-se que antes de receberem o sacramento façam devida referência a ser estabelecida pelas mesmas normas. Instrução Geral do Missal Romano número 160. Tal reverência pode ser a genuflexão ou inclinação profunda vênia. Paro por aqui. Vocês entenderam? Podemos comungar de joelhos ou de pé. Se comungarmos de pé, temos que fazer ou a vênia ou a genuflexão, que é se ajoelhar e encostar o joelho direito no chão e depois receber a comunhão na boca ou nas mãos, se assim for de pé. Instrução Geral do Missal Romano. Então, aqui não é permitido os fiéis receber por si mesmos o pão consagrado, nem o cálice, muito menos passar de mão em mão. Então, padres e bispos que querem fazer a tal comunhão self-service estão totalmente errados. Não é isso que a igreja ensina. Então, tem bispo aí dando crisma e querendo fazer isso daí, que a pessoa vai lá e comunga no cálice. Não pode, tá errado. Olha o que os documentos vão dizer. Mas vamos continuar aqui para esclarecer bem. E isso daqui depois vocês podem mostrar esse vídeo aqui para todos os ministros ordinários da Sagrada Comunhão nas paróquias aí para verem o que a doutrina fala, tá? Lerem esse comunicado aqui da Diocese de Crato, tá lá no perfil da Diocese, lerem
esse comunicado, porque isso daqui é que a igreja ensina, não é achismo de ninguém não, tá? Quem vai comungar recebe o sacramento na boca ou onde for concedido na mão a sua livre escolha. Instrução Geral do Missal Romano número 161, tá vendo? Onde for concedido, receba na mão. Ou seja, o missal aqui é claro que comungar na mão é uma concessão, tá? É uma concessão e não é o modo mais tradicional e genuíno. O modo mais tradicional, genuíno, sublime é de joelho e na boca. A comunhão na mão é uma concessão, tá? Ela não é o que é ordinário, é uma concessão. Se a comunhão, porém, for nas duas espécies, o comungano recebe do sacerdote o sacramento na boca. Introdução Geral do Missal Romano, Instrução Geral do Missal Romano, número 287. Duas espécies, meus irmãos, comunhão molhada, o pão, o corpo no sangue de Cristo, é somente na boca. Não existe esse negócio de pegar de pinça. Não existe comunhão direto na boca. Quem faz diferente está errado. Aqui em Cambira mesmo, a paróquia São José, todo mundo pega na mão como se fosse pinça. Está errado. Não pode. Vamos lá. Ademais, os fiéis comunguem sempre em frente ao ministro e consumam inteiramente as sagradas espécies. Olha lá, vamos continuar. São ministros ordinários da Santa Comunhão. Quem são os ordinários? Os bispos, os sacerdotes e os diáconos, aos quais compete, portanto, distribuir a Santa Comunhão aos fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Redemptionem Sacramento número 154. Oficialmente, aqueles que devem distribuir a Eucaristia sempre em primeiro lugar, bispos, padres e diáconos. Redemptionem Sacramento número 154. Esses são os oficiais, tá? Escutem. Além dos ministros ordinários, no que eu citei acima, os acólitos instituídos e outros fiéis delegados para tal função, que são os ministros extraordinários da comunhão eucarística, messe, podem distribuir a Santa Comunhão. Os acólitos e os ministros também podem. Somente quando faltam o sacerdote e o diácono, ou seja, se tem 4 filas, por exemplo, na paróquia, tem 2 diáconos do padre. Então, o padre vai distribuir os 2 diáconos e só um ministro. Está acontecendo uma grande inversão. Padres e diáconos não distribuem, quem distribui é só aquele que deveria ser em último caso, tá? Isso aqui é o que a instrução está falando. Ó, quando o sacerdote está impedido por doença, velhice ou outro motivo sério, daí ok os ministros extraordinários distribuírem. Ou quando o número de fiéis que se aproxima da comunhão é tão grande que a celebração da missa se prolongaria por muito tempo. Ou seja, são três opções. Quando não tem padre e diácono para suprir a necessidade da paróquia, é que os ministros entram. Tá? Então a primeira opção sempre é padres, diáconos e bispos. Vamos para o final aqui, ó. É reprovável, portanto, o costume dos sacerdotes que, estando presentes à celebração, não distribuem a comunhão quando podem fazê-lo, principalmente quando se trata do sacerdote celebrante. Ou seja, o padre que é o celebrante da missa, a função dele é distribuir a comunhão eucarística. Então, ó, é reprovável, portanto, o costume dos sacerdotes que, estando presentes à celebração, deixam que os outros façam uma função que é do padre. Crato, 11 de outubro de 2023, o grandiosíssimo bispo Dom Magnus Henrique Lopes. Portanto, meus irmãos, está muito claro aqui, mais límpido do que uma água cristalina, qual é a função de cada pessoa, e nós temos que respeitar o que os documentos da igreja apontam. Isso nós devemos respeitar o sagrado magistério, o que os documentos nos falam. Nós não temos que respeitar
achismos de leigos, padres ou quem for. Salve Maria e viva Cristo Rei!